Então, pessoal, questão 3 da lista também de pressão, né, da número 2, da lista 2. Algumas pessoas também me solicitaram essa questão, tá? Talvez o resultado não bateu com gabarito e tal, aí eu vou estar respondendo aqui para tirar dúvida, né? Perfeito. Um reservatório fechado numa indústria química para armazenamento de ácido sulfúrico, tá? Tem 5 metros de altura com relação ao solo. Tá? Eu desenho aqui um cilindro, pessoal. Isso aqui é uma figura, um sólido espacial, uma figura geométrica espacial, né? O cilindro, mas não importa o formato, o tipo de formato que tem o reservatório. Mesmo que esse reservatório aqui fosse um paralelepípedo, né, que fosse um outro tipo de formato, não vai interferir, né, na resposta da questão, e eu vou explicar por que depois. Ele diz assim, ó, considerando que a aceleração gravitacional é 9,85 metros por segundo ao quadrado, e a densidade do ácido sulfúrico é 1,83 grama por centímetro cúbico, determina a pressão hidrostática na base do reservatório. Esse tipo de pressão, pressão de uma coluna, a gente chama de pressão hidrostática. Tá? A pressão que tem, né, hidro é água, mas é para qualquer líquido. Né? Estática é um líquido estático que está num sistema estático, parado. E é por isso que a gente chama hidrostática. Né? O estudo, digamos assim, né, do comportamento dos líquidos parados, em repouso. Tá? Então, nesse caso aqui, ele quer saber, ó, qual a pressão aqui na base do reservatório. Então, ele quer aqui na base do reservatório aqui, ó, tá? E ele quer essa pressão nas unidades ATM, bar e pascal. Certo? Até um exercício bom aqui para a gente treinar, né? Perfeito. Continuando aqui, passei aqui um pouquinho, pronto. Essa questão é simplesmente a pressão de uma coluna, ou também chamada pressão hidrostática, ou também chamada pressão de mergulhador. Né? Quando o mergulhador, né, no oceano, ou numa piscina, num açude, em qualquer lugar, ele mergulha, a coluna de água que fica acima dele, acima do corpo do mergulhador, também vai exercer uma pressão de uma coluna. Por isso também é chamada pressão, né, de mergulhador. E nós já sabemos que pressão de uma coluna, nós já somos experientes, né, é densidade, gravidade vezes altura, certo? Perfeito. Então, como é que a gente faz isso? Olha, nós temos todas as informações. Qual é a densidade do mercúrio? Ele deu em grama por centímetro cúbico, nós já temos experiência de transformar em quilograma metro cúbico. A gravidade ele já deu no sistema internacional e a altura 5 metros. Vamos substituir? Então, a pressão dessa coluna de ácido sulfúrico vai ser densidade do ácido sulfúrico. Ó. É um líquido muito mais denso do que a água. A gente aproveita aqui, pessoal, para todo aluno de química, quando está fazendo uma questão que aparece uma substância química como o ácido sulfúrico, e é dada uma propriedade dela, a gente já faz um raciocínio aqui, né, para, primeiro, o ácido sulfúrico, tá, é uma substância química que tem uma densidade, ó, quase o dobro da água. A água é em torno de 1 grama por centímetro cúbico. Eu digo que é em torno porque depende da temperatura. A densidade é uma propriedade que depende da temperatura. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que o ácido sulfúrico é uma substância com uma densidade relativamente alta. Não é tão alta quanto o mercúrio, mas o mercúrio é metal, é diferente. Tá? O mercúrio a gente sabe que é metal. É o único metal líquido na temperatura ambiente, que tem aquela densidade altíssima, 13,59 gramas por centímetro cúbico, né? Mas vamos lá. Como é que eu transformo em quilograma por metro cúbico? A gente já fez essa transformação, está explicada. Você vai colocar 10 a terceira, que a gente já fez os cálculos para não repetir de novo, metro cúbico. Aceleração gravitacional, ele pediu para usar 9,85 metros por segundo ao quadrado. Altura, né? Altura da coluna de ácido sulfúrico, né? 5 metros. Todas as unidades estão no sistema internacional, então o resultado desse cálculo aqui vai ser em Pascal. Todo mundo aqui já é experiente, né? Quanto é que dá esse valor aí? Então, fazendo aqui na calculadora, deu 9,012.
colocar mais um 7 aqui, ó. Vezes 10 a quarta potência Pascal. Tá bom? Então deu esse, né? Deu esse valor aqui. 9,0127 vezes 10 a quarta Pascal. Perfeito. A primeira coisa importante é que eu vejo que esse valor aqui, ele é menos do que um ATM. Porque um ATM seria 1,01325 vezes 10 a quinta. Se eu andar uma casa para a esquerda aqui, e escrever 0,90127, aqui ficaria 10 a quinta. Então esse número aqui é a mesma coisa. Eu vou até fazer aqui só para mostrar. Ó. Esse número aqui, na verdade, eu posso escrever em notação científica como sendo 0,90127 vezes 10. E aqui, se eu diminuir uma casa aqui, eu aumento uma casa aqui, ó, quinta Pascal. Nós já sabemos que a notação científica, devemos escrever esse número aqui entre 1 e 10. Então essa forma está mais correta. Mas eu escrevi assim só para comparar com a pressão em Pascal de um ATM. Né? O equivalente a um ATM em Pascal, que é 1,01325 vezes a quinta Pascal. Então, antes de continuar a questão, eu já sei que o resultado aqui vai dar menos de um ATM. Tá? Então ele quer em ATM, quer em bar, quer em Pascal. Pascal já está resolvido. Né? Eu vou deixar a resposta em Pascal assim. Ó. Certo? E agora só é transformar em ATM e bar. Eu já sei que vai dar menos de um ATM, né? Como eu já falei. Vamos fazer isso aqui. Ajeitar aqui, desculpa aqui. Estou escrevendo e filmando ao mesmo tempo com a mão aqui. Isso que fica, a imagem fica mexendo um pouquinho, pessoal. Peço desculpa aí, mas só para vai dar certo. Olha, isso aqui a gente já também já é experiente, ó. Nós já sabemos, inclusive, todo mundo já sabe, porque um ATM equivale a 1,01325 vezes a quinta Pascal. Lá naquele, né, na experiência de Torricelli, isso aqui equivale a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Uma coluna de 0,76 metros, cujo mercúrio tem aquela densidade 3,59 gramas por centímetro cúbico. Tá? Aceleração gravitacional, né, ao nível do mar. E aí, fazendo aqueles cálculos, dá esse valor aqui. Então, esse valor não é um número que a gente decorou, ou que a gente está aceitando que alguém passou para a gente. Não, nós fizemos esse cálculo aqui. Tá? E eu quero saber, né, quanto é esse valor aqui em ATM. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, 9,0127 vezes 10 a quarta Pascal. X ATM, ó. Tá? Tanto fazia colocar esse valor como esse é a mesma coisa. Tá? Eu coloquei aqui, né, escrevi esse número nesse formato aqui, né, vocês entenderam, para ficar aqui 10 a quinta, porque aí eu posso comparar melhor com esse número aqui. Ó. Quando você tem dois números escritos em notação científica, para você facilitar assim, saber quem é um maior dos dois, se você escrever na mesma potência, ó, 10 a quinta, 10 a quinta, aí fica mais fácil de comparar. Como esses dois são iguais, aí eu sei que então esse número aqui, 1,01325, é maior do que 0,90127. Só foi isso que eu fiz, viu? Então, quanto é que dá aqui fazendo essa regra de 3? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos fazer esse cálculo aqui. E quanto é que dá esse valor? Então, na calculadora aqui deu 0,88948. O quê? ATM. Tá? Esse valor aqui não me assustou, por quê? Porque eu já sabia que ia dar menos de um ATM. Tá? Muito menos de um ATM, não, porque quando eu transformei aqui em potência de 10, com 10 a quinta aqui, comparando com ATM, 0,90 é muito próximo de 1,01. Né? Considerando só essas duas casas aqui para comparar. Então eu já sabia que era um número perto de um ATM. Né? E deu realmente perto. Só falta agora transformar em bar. E aí eu já fiz um vídeo explicando, né? Então a gente já sabe que um ATM, tá, tem quantos bar? Eu posso transformar de ATM para bar, tá? Se eu quiser. Só fazendo aqui as contas, vai dar, deixa eu ver aqui. Eu já tinha mostrado a vocês que um ATM equivale a 0,98692 bar. Tá? Eu já tinha explicado em outro vídeo, né, que um ATM é quase um bar. Só foi uma correçãozinha, né, para que a gente pudesse usar alguma unidade de pressão que fosse igual a 1 vezes 10 a quinta. Já está explicado em outro vídeo isso aqui.
Tá? Então, vou transformar esse valor em ATM, em bar, fazendo essa relação aqui. Se eu quisesse, eu poderia também fazer o seguinte, né? Um bar equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Esse valor aqui em Pascal equivale a quantos bar? Também daria certo, viu? Tanto faz. Aqui eu vou fazer, ó. Então, 0,88948 ATM equivale a quanto bar? Tá? Eu queria colocar aqui bem organizadinho, viu, pessoal? ATM embaixo da ATM. Essa vírgula aqui era para ficar um pouco mais para cá, mas tudo bem, mas dá para entender, né? Não tá tão organizadinho aqui não, bonitinho, mas dá para entender. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, x vezes 1 dá x. E esse produto aqui vai dar exatamente a resposta. Quanto é que dá isso aqui? Deu aqui na minha calculadora 0,9740. Quem fizer esses cálculos aqui, se arredondar alguma coisa, pode dar uma pequena diferença. Mas deu isso aqui, 0,9740 o quê? Bar. Certo? Será que esse resultado está certo mesmo? Então, ó, um ATM... Tem alguma coisa errada aqui. Um ATM é 0,98692 bar. 0,8894 ATM é quantos bar? Né? Deveria dar menor aqui, né? Deixa eu fazer esse cálculo novamente aqui. Refiz aqui o cálculo novamente, né? Eu já tinha percebido que tinha alguma coisa errada. Ó. Tá? Se um ATM é 0,98692, um valor menor que um ATM não poderia dar um valor maior aqui, ó, né? Ou quase igual, não poderia, ó. Tava alguma coisa errada aqui. Então esse valor aqui eu refiz, tá? Tudo aqui em tempo real. Agora deu 0,8778 bar. Agora tá certo. Pronto, pessoal. Então, a pressão dessa coluna de ácido sulfúrico aqui na base, sabendo que aqui está fechado, então não tem influência da camada atmosférica. Então, na base aqui desse reservatório de ácido sulfúrico com 5 metros de altura, qual a pressão que é gerada aqui? Então, nós encontramos em Pascal 9,0127 vezes 10 a quarta Pascal. Em ATM, 0,88948 ATM. Em bar, 0,8778 bar. Tá? É importante saber essa informação, tá? O engenheiro de lá, o químico industrial de lá, né, da empresa que tem isso aqui, é importante, né, para saber até mesmo se vai resistir, né, se a resistência do material que foi usada para esse reservatório se suporta essa pressão aqui. Dá até para entender que é uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Então não vai ter muito trabalho não, muito problema não. Tá? Então, resolvida essa questão, espero que todos tenham entendido.